como o assunto ele é meio complicado, ele é meio longo, a gente decidiu então misturar um pouquinho também de humor com o conteúdo, que eu acho que fica legal para todo mundo entender. Só agradecer aqui pro pessoal aí na boca. Boa noite. Tá gravando, né? Meus alunos amigos. Estudaram aquilo que a gente combinou na última aula? Muito bem, eu gosto disso, Olha, para situar um pouquinho o nosso tema, eu vou fazer uma breve explanação, só para contextualizar um pouco a situação. Combinei com vocês que nós iríamos falar sobre filosofia medieval. Então, vocês imaginem que a humanidade vivia no período antigo, dominado pelo Império Romano. Quase todo mundo naquela época vivia sob o jugo do Império Romano. Eles eram dominados politicamente, economicamente. De repente, o Império Romano caiu. Vocês imaginem um povo que vivia sob um governo ditatorial, de repente não ter nenhum tipo de governo, não ter nada. Ficaram sem saber o que fazer. Logo depois disso, aconteceu a grande fome, que matou e dizimou muitas pessoas. Misericórdia. Depois da grande fome, ainda veio a Guerra dos 100 Anos, que também matou várias pessoas. Logo em seguida, algum tempo depois, veio a peste negra, que também matou metade da população do mundo da época. Você imagina um povo, mas nesse tempo, não era como hoje, que tem esse conhecimento todo. Pensaram o quê? Nós estamos amaldiçoados, fomos apraguejados, Deus nos abandonou. Era um homem que vivia dividido entre a fé e a razão. E é nesse contexto que nós agora vamos falar sobre filosofia medieval. A aula sensacional. Seu Zé bonitinho? Pois não, professor? Você vai estar atrasado? Não, eu estava simplesmente conversando com o professor Schleicher. Inclusive, eu estou fundando uma nova ideologia filosófica. Então vamos crianças começar com a nossa aula. Vamos fazer algumas perguntinhas, vamos saber se eles estudaram realmente, né? Seu Ptolomeu. Então, mestre. Por favor, seu Ptolomeu, faça assim um breve resumo sobre o que é a filosofia medieval. Filosofia medieval, né, mestre? Mestre, a filosofia medieval se desenvolveu ali no século V e entre o século V e entre o século XV, durante a Idade Média. E teve, aquela época ficou marcada pela grande influência que a Igreja Católica tinha sobre o conhecimento daquela época, inclusive o filosófico também. Ficou marcada também pelas grandes perseguições religiosas que a Igreja Católica fazia. Aquele período também teve os seus filósofos, aqueles grandes filósofos que ficaram conhecidos até hoje, que foram Anselmo de Cantuário, Alberto Magno, São Tomás de Aquino, Agostinho e João dos Estouro. E aquela fase se dividiu-se em duas partes, na patrística e escolástica. Muito bem, seu Ptolomeu. Muito bem. Caba bom. Queria ter um filho assim. Hoje o senhor está brilhante. Nem tanto. Esfuziante. Nem tanto. Schleicher. Nem tanto. Dona Thalia. Eu vou deixar muito. Quer dizer, filosofar, né? Obrigada. Professor, eu posso dar um presentinho? Oi, professor. Vai sim, a gente pode até mudar. Oi. Dona Thalia, por favor, me fale sobre o período patrístico. Professor, o período patrístico, ele foi fundado pelos padres, que foram os pais. Por isso, esse período se chama patrístico. Tinha como objetivo consolidar o papel da igreja e propagar as ideias do cristianismo, certo? As ideias do cristianismo foram propagadas. Entre eles temos a ideia do juízo final, a criação do mundo e o pecado, né, professor? O pessoal deve entender muito disso, né? Ah, entendo. Nota 10, pessoal. Ah, professor, 10?
Eu adorei o 10. Gente, peraí. Tá me ligando. Olha quem é. Ixi, lá. Oi, Slime. Já disse que eu não posso te beijar hoje, gata. Já disse, gata, que eu não posso. Acabei de tirar 10 na nota. Eu não sei, vou pensar no seu caso. Eu devo sua cara aqui. Seu Rolando Lero. Amado mestre, quão ungida fica minha alma com a sua delação premiada, levando-me coercitivamente à sede da Polícia Federal do Conhecimento, popularmente conhecida como essa sala. Que o seu conhecimento seja o Sérgio Moro, e a minha sede pelo saber seja o PSDB, para que ele se complete. Agora eu quero ver se você vai desenrolar. Me faz uma escolástica. Fase escolástica da filosofia medieval, professor, foi uma fase que dominou os ensinamentos das escolas medievais entre os anos de 1100 e 1500. Essa linha de pensamento tinha como principal pensador, professor, o meu saber deu uma de PMDB e fugiu da minha base governista. Eu não devia, mas olhando para a sua fisionomia, vendo como o senhor deve ter estudado, eu vou ajudá-lo. O principal pensador foi São Tomás de Aquino. Aqui. Captei! Primeiramente de tudo, salva de palmas para o efeito sonoro de Aline. Captei vossa mensagem ao profícuo guru. O principal pensador da época foi São Tomás de Aquino. Aliás, eu não sei como é que eu pude esquecer isso, já que eu e Tomzinho éramos colegas de futebol de botão. Ele tinha um pensamento, professor, baseado na relação entre a fé e a razão, em relação à busca do conhecimento. Nos jogos de futebol de botão que eu tinha com ele, era sempre 13 contra Botafogo, ele com 13, eu com Botafogo, claro. Ele tinha a fé que um dia ganharia de mim, e a razão sabia que isso não ia acontecer, né, professor? Mas enfim, esse pensamento ele dominou principalmente ali a parte da Idade Média, né? Começou ali no século IX, foi até o século XIV, os assentos eram notadamente cristãos e eles tinham como necessidade de responder às exigências causadas pela fé, que eram ensinadas pela igreja. Esse pensamento dele de fazer uma mistura entre a fé e a razão em busca do conhecimento era completamente diferente do pensamento, por exemplo, de Santo Agostinho, que dizia que a razão era submissa à fé. Tudo bem, vou dar um 9,5 para o senhor, que eu ajudei na pergunta, nada mais justo, né? Aceito, só aceito. Dona Mariana da Glória. Dona Maria da Glória. Dona Maria da Glória. Dona Marina! Chamou, professor. Chamei, Dona Marina, 3 vezes, né? Mas tudo bem. Quem foi Santo Agostinho? Isso é muito fácil, professor. Aurélio Agostinho, mais conhecido como Santo Agostinho de Hipona, foi um grande bispo cristão e teólogo. Ele nasceu na região norte da África em 354 e morreu em 430. Ele ensinou retórica nas cidades italianas de Roma e Milão, onde teve contato com o neoplatonismo cristão. Só um minutinho, professor. Chegou um WhatsApp aqui pra mim, rápido? Peraí, professor. Eita. Pronto, professor. Era um rapaz, professor, que estava querendo papo comigo. Enfim, onde é que eu estava mesmo? Santo Agostinho. Santo Agostinho. Pronto. Ele ensinou retórica nas cidades italianas de Roma e Milão. Isso eu já falei, né? Vamos lá. Depois eu que moro, né, professor? Depois eu que moro. Só um minutinho, professor. Só um minutinho. WhatsApp de novo. WhatsApp de novo. Isso é Chilade de novo, só pode. Slide pega todo mundo. Slide pega todo mundo. Exatamente, na Não escola. há maior que eu aqui nesta sala. Pronto, professor. Santo Agostinho analisava a vida levando em consideração a psicologia e os conhecimentos da natureza. Para ele, nada era mais importante do que a fé em Jesus e em Deus. A Bíblia, por exemplo, era analisada de acordo com os conhecimentos da natureza, de acordo com os conhecimentos da natureza da época. Ele também defendia a predestinação, conceito teológico que afirmava que a vida era traçada anteriormente por Deus,
Por isso, professor, se a gente está aqui hoje é porque ele traçou as nossas vidas, tá ok? E eu mereço um 10 por isso, viu? Vou dar um 6 para a senhora, porque ela estava muito tempo no WhatsApp. Ah, professor, é porque era muito importante. Dona Fifi. Pois não, professor. Dona Fifi, quais foram as principais obras de Santo Agostinho e o que ela trabalhou? Bem, de acordo com os meus conhecimentos, professor, as principais obras foram as Confissões e a Cidade de Deus. Em as Confissões, Agostinho trata mais de uma questão íntima, mais pessoal, fala de suas emoções, de seus sentimentos, como também narra a sua adolescência e a sua juventude. Já na obra A Cidade de Deus, Agostinho ele fala mais sobre a ética e a política, justamente na época da queda do Império Romano, que estava sob o comando de Alarico, com o objetivo de desmembrar esse império. Então nós encontramos aí uma classificação das sociedades, como também as bases para a filosofia medieval. Muito bem. Qual a nota que ela merece, classe? 10! 10 para a senhora. Obrigada, professor. Dona Irina Maura. Presente, passado e futuro, professor. Dona Irina, foi Anselmo de Cantuária. Se a dúvida aparece, Irina Maura esclarece. Anselmo de Cantuária, nascido na Itália, foi um filósofo e arcebispo de Cantuária, entre 1093 e 1109. Ele foi conhecido por ter criado o argumento ontológico. É isso mesmo, professor, o argumento ontológico. Ele criou um argumento ontológico sobre a existência de Deus, a teoria da visão. É isso mesmo, professor. O senhor sabe qual foi a teoria que ele criou, então prossiga. Vou dar um 5 para a senhora, pelo esforço. Tentei, professor, tentei. Dona Irina comentou sobre o argumento ontológico. Alguém poderia, por favor, falar sobre isso? Eu, professor, é claro. Câmera close. José Bonitinho vai explicar. Nosso. Ele tá pegando o jeito dessa nada, né? Pay attention, everybody, que Zé Bonitinho vai explicar o que é um argumento ontológico. Um argumento ontológico nada mais é que qualquer argumento que defenda a existência de Deus através da ideia de que ele é um ser perfeito e, portanto, deve existir assim como eu, Zé Bonitinho. Os critérios para a classificação destes argumentos não são exatos e amplamente aceitos, mas partem da definição de Deus e de que a sua existência é necessária e certa. Este argumento é um tipo de raciocínio a priori e faz pouca ou nenhuma referência a posteriori, professor, de cunho empírico. Muito bem. Nota 10 para a senhora. O que eu mereço? Eu fui impressionado. Ele merece um 10, Muito bem, porque assim como o senhor, todos desta turma sabem que não há ninguém mais inteligente, mais intelectual, mais bonito, mais sábio, mais tudo, professor, que Zé Bonitinho, o quê? O perigote das filosofias. Humildade passou. Dona Tati. Linda! Vai, amiga. Dona Tati, me fale sobre Alberto Magno. O trabalho filosófico do Betinho aberto, porque a gente somos íntimos. Foi basicamente para desenvolver. Silêncio, né? Passei 2 meses no Rio, não tô conseguindo falar. De novo. O trabalho filosófico do Betinho foi basicamente para ampliar e desenvolver os escritos do Ari. Arieve. Aristóteles. Eu já beijei a Arieve. Dona Thalia, por favor. A compostura. Já desceu bem. Tipo assim, cara, tu só pensa nisso, mas aqui é coisa séria. Vou deixar pra Galene. Depois a gente conversa. Enfim, o trabalho dele foi para ampliar e desenvolver os escritos do Ari e os comentários de Averroes. E tipo, ele espalhou no Ocidente, em todo o Ocidente, as filosofias gregas e árabes. E o seu empenho é, através da lógica,
e da razão fazer coexistir a fé e a razão. Ampliando o pensamento aristotélico, aplicando a filosofia aristotélica no pensamento cristão. E tipo, ele foi nada mais nada menos do que o professor de São Tomás de Aquino. Tu sabe quem foi São Tomás de Aquino? Nem eu. Mas não foi. Só sei que eles fizeram um trabalho parecido. Muito bem, eu vou dar um 10 pra você. Obrigada. Como é que tá no Rio de Janeiro, tá bom? Tipo assim, tava ótimo. Sai, Seu Paulo Cintura. Me fale sobre as obras de Alberto. Alberto Maio? Isso. Então, Betinho. ele compôs 38 volumes, tópicos variados como teologia, lógica, astronomia, astrologia, geografia, justiça, direito e amor. Suas obras sobre filosofia estão geralmente divididas de acordo com o esquema aristotélico. Uma de suas principais obras teológicas são o comentário em 3 volumes do livro de sentenças de Pedro Lombardo. Então, professor, isso é mais importante do que praticar atividade física. Então, filosofia que interessa ao resto não tem? Cadê o senhor? Obrigado. Pode aguardar um minutinho que eu tenho que dar um telefonema aqui, mas eu já retorno. É vapt-vupt. Tá bom, professor, pode ir. Não, professor, fica à vontade. Ai, meu santinho, faça que responda tudo bem direitinho, meu querido professor. Mas vem cá, qual é a próxima aula? Qual a próxima aula? Ah, não sei. Me desculpa, De Cris. mas agora retornando a vaca morta, né? Claro. Vamos chamar a dona Capitu? Sim, professor. Dona Capitu, por favor, me fale quem foi São Tomás de Aquino. Ah, São Tomás de Aquino eu entendo. Ele foi um importante filósofo, teólogo e padre dominicano do século II. Foi declarado santo pelo Papa João XXII em 18 de julho de 1323. Foi um dos principais representantes da escolástica, que é uma linha filosófica medieval cristã. Ele utilizou a filosofia grega latina clássica, que é principalmente de Aristóteles, para compreender as revelações religiosas do cristianismo, que foi também, e ele usou a sua teologia e a sua religião. E aí, você gostei? Acertou, manda 10 pra cá. Apaga o quadro. Paga o quadro! Dona Bela, Oi, professor. Dona Bela, por favor, quem foi João dos Escoto? Ah, professor, eu sei dele, porque foi pra ele que eu dei. Dona Bela, que é isso? Meu Deus, amor. Atenção no conteúdo dele, professor. Ah, tarado. Eu sou príncipe naquilo. Mas eu sei, professor. João dos Escoto foi membro da ordem franciscana, filósofo e teórico da Ele foi membro da tradição escolástica e foi mentor também de outro grande nome da filosofia medieval, William de Locke. Ele foi beatificado em 20 de março de 1993, durante o pontificado do Papa João Paulo II, professor. E também as suas principais obras foram a obra de Althor, as questões da metafísica e os primeiros princípios. Eu vou dar um 9 para a senhora pelo dado. Ah, o senhor só pensa naquilo, não em filosofia, professor. Sinistro. E agora, para encerrar a aula, nossa aluna mais inteligente, Ana Maria Angélica. Professor, mas antes eu posso fazer só uma perguntinha? Faça. Assim, professor, quem é o melhor professor de filosofia da faculdade Maurício de Nassau de João Pessoa? A senhora está com mais telefone para pergunta, não vai saber responder. Não,
Me fale um pouco sobre William de Ockham. Ah, professor, William de Ockham foi um frade francês, filósofo lógico, que era conhecido como o Doutor Invencível. Ele foi o representante mais eminente da escola nominalista. Ele tinha uma luta, professor, e deixou transparecer uma luta evidente a favor da liberdade. Ou seja, na opinião dele, o homem deveria escolher o que é certo e o que é errado sem nenhuma intervenção exterior. Ou seja, o homem poderia decidir o seu fim e a sociedade não deveria impor nada a ele. Alguma dúvida, professor? Nenhuma, mas ela sempre satisfaz todas as minhas dúvidas. Ela dá 10 Agora, vou fazer a chamada para a gente encerrar a aula. Depois a gente tem que tirar uma selfie, professor, para me postar no... E o salário? Ó. Isso foi Rafael. Ô, GG, safado. Eu conheço. Foi GG. Era pra pegar na cabeça de bala. Era pra pegar na cabeça de bala, bandido.